Hoje nós vamos estar falando sobre o conceito de graça. Essa palavra é muito discutida em termos teológicos, porque para alguns a graça é simplesmente numa dimensão de que nós recebemos um favor imerecido de Deus, aquilo que eu não fiz por merecer, mas Deus nos concede da mesma maneira. Só que quando nós olhamos a graça no sentido bíblico e começamos a entender a revelação da palavra de Deus, graça, ela tem um sentido mais profundo. Ela alcança uma dimensão muito maior do que aquela que nós imaginamos. Graça, segundo o seu original grego, significa de onde vem o termo carismático. Ou seja, a palavra no sentido original significa benevolência, ou seja, algo que nos influencia, alguma coisa que entra em nosso espírito e nos faz entender como Deus é, o que Ele se agrada. Então, graça é uma influência poderosa do Espírito Santo na vida do ser humano, fazendo-o refletir nas coisas de Deus e crer nas coisas de Deus como elas são reveladas em sua palavra. A palavra grega para graça é charis. E, como já disse anteriormente, procede este termo, esta palavra carismática, ou seja, é algo que atrai, algo que está bem dentro daquilo que Deus deseja para todo homem. Figuradamente ou espiritualmente falando, graça refere-se a esta influência, esse poder divino atuante em meu espírito, que me transfere uma revelação e faz com que minha mente seja transformada pela iluminação do poder da revelação de Deus em meu espírito. Na definição da palavra graça, nós podemos observar pelo menos 3 dimensões de graça. A graça como um favor imerecido, sim, tem esse aspecto que nós vamos agora discutir. Nós também vemos a graça como uma influência divina e também por uma liberação de alegria plena. Alegria plena. O João, o apóstolo de Jesus Cristo, ele coloca esta visão. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. Entende? Cheio de graça e de verdade. Está lá em João capítulo 1, versículo 14. Então a graça não é apenas uma ação de amor de Deus para com os homens. Graça é a verdade. Graça e verdade parecem ser a própria pessoa do Espírito Santo, ou a sua virtude, ou seja, a virtude de Jesus Cristo, que veio do céu para a redenção da humanidade. É muito mais profundo. E quando nós vemos a definição da palavra graça como sendo esta influência divina no coração do homem, então nós percebemos que se trata de algo que é transferido da parte de Deus pelo Espírito Santo para o meu ser, para a nossa vitória, para os nossos passos diários. Então, graça, ela me revela a vontade do Pai. Graça, ela me revela aquilo que está escondido no coração de Deus e que é revelado ao Espírito Santo para que eu possa me nortear na vida, para que eu possa entender da parte de Deus qual é a sua perfeita e agradável vontade para mim todos os dias da minha vida. Então, nesse aspecto, graça como sendo um favor imerecido, sim, tem esse aspecto. Por quê? Porque
Quando nós estávamos escravos do pecado, nós nunca, não houve um ser humano que ascendeu aos céus e que foi no céu e disse, envia o teu filho Jesus aqui. Não. Essa ação de busca, essa ação de salvação parte do coração de Deus que ama o Filho, que ama a humanidade. Então, porque Deus viu que a humanidade estava perdida, sem nenhuma condição de salvação, então Deus envia o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que ele pudesse morrer na cruz do Calvário e com a sua morte, então sim, possibilitar a vinda do Espírito Santo para dentro do meu espírito. E assim eu ser reconectado com Deus, ou seja, religado, reconciliado pela presença do Espírito Santo em mim. Então, nesse aspecto, graça é um favor imerecido, porque eu não mereci, eu não fiz alguma coisa que pudesse levar o coração de Deus a fazer isso por mim. Mas isto veio da parte de Deus, para que Deus pudesse colocar seu amor em nós, a fim de que nós pudéssemos responder a esse amor a Ele. Mas também nós precisamos olhar graça como sendo esta influência divina. Porque quando nós falamos sobre graça em relação ao ser humano, nós podemos entender que ela é imerecida. Mas quando nós referimos graça a Jesus Cristo, nós não podemos mais entender nessa dimensão, porque Jesus foi perfeito, Jesus nunca errou, Jesus nunca pecou, Jesus Cristo nunca saiu da vontade perfeita do seu Pai. Logo, não seria imerecido da parte de Jesus Cristo qualquer coisa que viesse do Pai para ele. Mas assim mesmo, a palavra diz que a criança crescia em estatura e graça perante Deus. Então, crescer em estatura e em graça significa que ele estava se desenvolvendo no seu físico, mas ao mesmo tempo crescia a influência do Pai em seu espírito, através do Espírito de graça, do Espírito Santo, para que Jesus Cristo se conduzisse nesta terra e levasse adiante o plano de redenção, o plano de salvação. Então todos os dias, o Pai traz alguma coisa nova, alguma coisa fresca. A Bíblia diz que Jesus Cristo se levantava antes do sol nascer para orar. Orar significa ele levantava para conversar com seu Pai. E então o Pai revelava a ele através do Espírito o seu dia a dia. Vai para tal lugar, volta daquele lugar, atravessa aquela região, vai encontrar-se com alguém. Então nós vemos que esta direção divina, ela é a dimensão da graça, revelando a Jesus Cristo toda a vontade do Pai no seu dia a dia aqui, quando esteve conosco na terra. E isso é muito especial, é muito poderoso. Se observarmos as palavras de João, vemos que o termo graça, então, para o homem é cabível. Mas quando nós olhamos graça em termos de Jesus Cristo, isso não cabe, porque Jesus Cristo era perfeito em todo o seu caminhar. Mesmo quando ele era bem pequeno e não havia feito ainda nenhuma obra, a sua natureza divina estava presente. A graça do Senhor o levava, o guardava, trazia a ele essa consciência viva de que o Pai estava nele e ele estava no Pai. Ele era cheio de graça e de verdade. E nele residia a bondade, a misericórdia, a benevolência, o amor incondicional que lhe permitiam ser o Cordeiro perfeito de Deus para tirar o pecado do homem. Eu espero em Deus que você possa assimilar esta verdade, para que você possa ser um canal de Deus nesta terra, para que você saiba
para onde ir, para onde não ir, o tempo de orar e o tempo de ordenar, o tempo de você fazer isto ou não fazer isso, discernir bem e discernir o mal. Tudo isso é possível a você pelo ministério do Espírito Santo através da sua graça. Que Deus o abençoe.